Fontes de poluição atmosférica. Existem várias fontes de poluição atmosférica, sendo as mais comuns os motores da explosão, que são dos veículos automotores. Eles liberam no ambiente gases como o CO2, o CO e a fuligem. Outros poluentes liberados na queima de combustíveis fósseis é o chumbo. Esse contaminante é produzido na queima da gasolina aditivada, com chumbo tetraetílica, proibido na maioria dos países. Outra fonte de poluição são as indústrias siderúrgicas e as queimadas das florestas. O NO2 e o SO2 são gases que afetam o ambiente, pois podem contribuir para que o vapor presente na atmosfera ele se junte e forme as chuvas ácidas, que também forma o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. O NO2 e o SO2 também eles causam problemas respiratórios, como a asma e a bronquite. Atualmente, as indústrias dispõem de instalações de filtragem e de tratamento de gases e vapores expelidos nos processos que realizam, além do monitoramento e controle feito por equipamentos para garantir a qualidade do ar. A redução da utilização de combustíveis fósseis para abastecimento de veículos, substituindo o transporte privado pelo público. São também medidas que as pessoas podem tomar para diminuir a emissão de gases na atmosfera. Segundo as informações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2012 morreram no Brasil 26.341 pessoas com doenças relacionadas à poluição atmosférica. Uma das doenças que podemos citar é câncer de pulmão, asma, rinite, bronquite, Alzheimer e mal de Parkinson. A utilização em grande escala de petróleo como fonte de energia deu início a grandes mudanças climáticas em todo o mundo. A partir do século XXI, o carvão, cuja combustão gera grandes gases poluentes, começou a ser usado até para fins domésticos e comerciais. E isso espalhou uma enorme quantidade de gases poluentes por toda a atmosfera. No momento posterior, a utilização dos derivados do petróleo passa a contribuir para essa emissão de gases poluentes na atmosfera. A partir daí começou a surgir os primeiros sinais de poluição que atualmente, até então, eram desconhecidos por toda a população. Na Europa, ocorreu uma combinação da fumaça smoke e a neblina fog. Essa junção se deu em uma grande barreira de gases poluentes que impedia dos raios do sol passassem para toda a superfície e assim fazendo que os dias virassem noites. É importante ressaltar também que o smog age juntamente com a inversão térmica. A superfície terrestre é constantemente aquecida pela radiação solar. O ar mais quente ele é menos denso do que o ar frio, ficando mais próximo da superfície e o ar frio na camada superior. Com o resultado disso, formam-se as correntes de convecção, ou seja, o ar frio desce e o ar quente sobe. Porém, durante a noite esse processo muda. A Terra esfria e cria uma corrente contínua de ar frio estático. Se durante esse processo ocorrer a condensação do smog, a luz solar não conseguirá penetrar essa névoa, retendo todo o ar frio e também todos os seus poluentes. Esses poluentes reagindo formarão poluentes secundários. E um exemplo desses poluentes secundários são o dióxido de nitrogênio, que pode formar o ácido nítrico. É um elemento altamente corrosivo, que pode reagir com metais e vários outros materiais. Bom, a névoa seca. A névoa seca é uma massa que é formada por partículas de ar e por partículas sólidas. Essas partículas sólidas são denominadas por poluentes ou poluição. A névoa seca ela é bastante comum aqui no Brasil e ela é comum no período de outono e de inverno, que é quando a chuva está mais escassa. Ou seja, quando há pouca chuva e a umidade está baixa. A umidade da névoa seca é sempre abaixo de 80%, na verdade. Ela é possível ser visualizada a olho nu, sim, no horizonte. Na verdade, através do horizonte. A cerca de 1.000 ou 500 metros. Ela é como se fosse uma camada fina, como se fosse uma nuvem fina. Em alguns casos, ela é tão forte que pode atrapalhar até o voo. E em outros casos, ela é tão fina que você pode visualizar através dela. Ela é como se fosse um nevoeiro,
porém um nevoeiro feito com poluição. O efeito estufa é causado pelo acúmulo de gás carbônico e água presente na atmosfera. Essa água e o gás carbônico, eles atuam como um filtro que retém os raios solares, que são os raios infravermelhos. Eles só captam 30% desses raios e 70% vai para a superfície da Terra. O efeito estufa ele tem seu lado bom, por quê? Porque com esses raios, ele consegue, como são muitos raios, ele consegue equilibrar a temperatura. Um exemplo, porque se não fosse o efeito estufa, para ter um lado frio e um lado quente, a Terra ela ficaria numa temperatura de menos 18 graus Celsius e não de 15 graus Celsius, que é o normal hoje. Ou seja, se não fosse o efeito estufa, a gente viveria numa Terra repleta de gelo. Bom, pessoal, desde o século XIX, vários fatores eles contribuíram para elevar a quantidade de dióxido de carbono presente na atmosfera, como queimadas, queimas de combustíveis, queimas de florestas, entre outros vários. Isso faz com que a atmosfera ela se aqueça mais do que deveria, causando o chamado aquecimento global. Outros gases também contribuíram para esse fenômeno, como carbono, ozônio e metano, e entre outros, e todos esses ficaram conhecidos como o efeito G. Para calcular o efeito G, foi estabelecido o potencial de aquecimento global. Mas, Abimael, o que é o potencial de aquecimento global? O potencial de aquecimento global é uma medida relativa que compara os efeitos de uma quantidade de dióxido de carbono, cujo potencial é definido como 1. O potencial de aquecimento global ele é calculado sobre um intervalo de tempo específico e esse valor deve ser declarado para comparação. As causas do aquecimento global ainda hoje é tema de debates acirrados nos meios científicos e políticos. Alguns afirmam que o aquecimento global ele é algo natural e outros também afirmam que é algo natural, porém que está sendo acelerado cada vez mais pela ação do homem, da sociedade.